Josa, como vai? Tudo bem? Tudo bem, André? E com você, meu amigo? Tudo ótimo, sempre bem. André, como é que foi essa rodada aí do italiano? Uma rodada que apresentou alguns resultados, de novo, aí, imprevisíveis, de certa forma, mas acho que foi uma rodada que teve menos resultados imprevisíveis, embora tenha tido alguns resultados aí que vêm sendo previsíveis, né? Não, desculpa, desempenho que vem sendo previsíveis, né? Como, por exemplo, o desempenho de uma das equipes que é favorita ainda para conquistar o Caucho, mas que não vem bem. E, por outro lado, teve outros resultados. Enfim, André, eu diria para você que aquele negócio de bolão, André, virou uma questão de quase de adivinhação, exercício de adivinhação. Não tem mais, o que você possa fazer, meu amigo, ali. Você conhece o futebol, esquece. Você não vai se dar bem no bolão. Porque o campeonato italiano definitivamente está destruindo qualquer previsibilidade ali. A reputação dos bons palpiteiros. Exatamente. Mas vamos lá, André. Começar pelo jogo da Juventus. O que aconteceu com a Juventus? A Juventus, primeiro, ganhou o jogo, não é isso? Ganhou 3-2, mas com muito esforço, com muita dificuldade, muita dificuldade. Não se espera isso de um time desse tamanho. A gente sabe que hoje era importante ganhar 3 pontos, não tinha ganhado ainda, quinta rodada, 2 pontos até nas primeiras 4, tinha que ganhar, mas correu muito risco e jogou mal, jogou com grande dificuldade, tomou 2 gols, tomou novamente 2 gols, como aconteceu contra o Udinese, tomou 2 gols na primeira rodada, tomou os 2 gols e quase teve que, de novo, ir para casa com 1 ponto ou até podendo perder. Só em determinado momento, Chiesa, que começou a fazer aquilo que ele sabe fazer, arrastar zagueiro, acelerar, etc., que deu um input bastante interessante. A Juventus se tornou aí, naquele momento, um pouquinho mais perigosa, de fato. Conseguiu empatar e depois o De Ligt fez o 3-2. Mas uma Juventus que, com muita dificuldade ainda, consegue ganhar de times muito, muito inferiores, de todo o ponto de vista, com todo o respeito para o time como o Spezia, que tentou só se defender. Né? E no início ficou nítido isso. Né? Claramente parecia que o Juventus ia segurando a bola muito na metade do campo do adversário e o Spezia ia eventualmente fazer algum contra-ataque. Porém, quando viu que a Juventus não estava exercitando aquela pressão que, de fato, não conseguiu exercitar em quase nenhum jogo, ou salvo alguns momentos, alguns períodos, em todas as rodadas, em todos os jogos que ela fez até hoje, a Spezia começou a ver que tinha possibilidade. Tomou um gol, é verdade, mas no momento em que a Spezia acreditou, a Juventus aceitou. E foi 2-1. No primeiro tempo, 1-1. No segundo tempo, 2-1 logo no início do segundo tempo. E naquele momento, todo mundo falou, bom, e agora? O que vai acontecer? Vai de novo tomar uma derrota a Juventus? E aí foi que o Chiesa entrou, aliás, o Chiesa estava em campo, o Chiesa entrou no jogo de verdade, começou a jogar como o Chiesa e fez. Né? O segundo gol foi insistência dele, foi força dele, bem no estilo dele. E o 3-2, o De Ligt, mas sempre, né, até o último minuto, com medo de poder, de fato, ser de novo uma derrota ou um empate, José. Vergonhoso, André, vergonhoso. Pelo tudo que você já falou aí, a gente pode perfeitamente concluir que a Juventus venceu hoje nas individualidades. Ou seja, está faltando um jogo coletivo para essa Juventus, está faltando construção de jogo para essa Juventus também. E tudo isso também está afetando a primeira linha, que o sistema defensivo também não está respondendo. Ou seja, claramente é uma equipe que, paradoxalmente, né, contrariamente ao que muita gente pensava, contraditoriamente, né, o que se espera, é uma equipe que tem problemas, sobretudo de jogo coletivo, apesar de ser treinada por um técnico que é reconhecido como um técnico que sabe fazer esse trabalho coletivo nas equipes. Então, realmente é complicado. A gente pensar que o Spezia teve chance hoje até de vencer a partida, acaba, de novo, sendo, mesmo com vitória, é vergonhoso para a Juventus o que está acontecendo. E, de novo, foi mais uma jornada vergonhosa da Vecchia Signora. Né? Agora, vai precisar reagir. E, como você disse, o mais importante hoje, pelo menos para o Juventus, foi a vitória. Foram os 3 pontos, porque em termos de desempenho, não teve grande reação, não apresentou reação em termos de desempenho para sinalizar para os torcedores que as coisas podem ser diferentes. Mas você falou, por exemplo, da dificuldade
da Juventus de enfrentar essa equipe pequena, né? O Spezia vinha, apesar da vitória na rodada anterior, o Spezia vinha, por exemplo, de 2 derrotas antes daquela vitória e um empate, né? Então, é uma equipe muito fragilizada. Agora, não é fácil, sobretudo no começo de temporada, enfrentar a equipe pequena, mas como André, que o Milan se saiu nesta tarefa? O Milan se saiu melhor, com certeza, embora tenha praticado a velha arte da paciência, né? O primeiro tempo, onde, de fato, a superioridade era clara e manifesta, contra um Venezia, com 4-2-3-1, que estava fechando praticamente todas as entradas. Um Milan que teve que, por motivos de lesões do lado, por necessidade de fazer um certo rodízio, porque, né, muitos jogos, um atrás do outro, já no sábado o Milan volta a jogar, depois terá a Champions League na semana que vem, logo no início da semana. Então, necessidade de fazer descansar. Acabou que o Milan entrou em campo com um time, né, bem diferente do que a gente espera do time, que é aquilo que é dito de titular. Mesmo assim, praticou a arte da paciência, pressionou, mas, de fato, o Venezia praticamente teve uma única, nem se chamaria de oportunidade, uma única ação mais perigosa durante o primeiro tempo, mas no segundo tempo, aí vê que o treinador, de fato, é incisivo, né? O Theo Hernandes, que é o lateral, que até então, inclusive nos outros jogos, não foi o melhor em campo, com certeza longe disso, já, não digo criticado, mas surpreendentemente ficava sempre aquém daquilo que se esperava. Ele entrou no lugar do Balotore, que foi titular, não fui mal, fez o papel que era pedido para ele, mas de fato o Theo Hernandes, ao entrar, deu uma acelerada absurda, né, no jogo. E do outro lado, tivemos um Tonali que começou a distribuir bolas e numa defesa e no contexto do Venezia, que começava a estar cansado, começava a estar já mais desgastado. Resultado, o 2-0, né, em poucos minutos, né, no 20 minutos do segundo tempo e a 10 minutos do final do jogo, construídos um assist e um jogo um gol do Theo Hernandes. E o Ibrahim Dias, que até então também, como sempre, aliás, sempre se diferencia por estar jogando ao máximo, né? Dando 1000 por hora, sempre andando muito, não mantendo a posição para não dar referência para os zagueiros, muito bem no jogo o Ibrahim Dias, e uma defesa que nem foi testada, embora tivesse Gabia, que é o quarto, quinto zagueiro da hierarquia, né? Embora tivesse jogadores que nunca atuaram juntos, né, nessa linha de quatro, uma linha de quatro totalmente inédita do Milan, não sofreu, né? De fato, o Venezia não foi a páreo. Mas, como você disse, tanto o Spezia como o Venezia praticamente estão no mesmo nível. Só que o Milan jogou como o grande time joga. Pressiona, espera um momento, faz as trocas e aumenta os ritmos. A entrada do Saelemaekers também fez isso, ele participou das ações do gol e a partir disso o Milan ganhou merecidamente esse jogo 2-0 e volta no primeiro lugar da tabela, Josa. Exatamente. O mais interessante aí é que você chegou a pontuar isso aí, né? As duas equipes enfrentaram equipes pequenas e com pouca condição de almejar grandes coisas no campeonato. Só que enquanto o Milan jogou como uma equipe grande, porque em nenhum momento, por exemplo, o Venezia deu sinal de que poderia vencer o Milan. E eu diria para você que até que deu sinal de que empataria com o Milan. Mesmo atuando, fazendo esse jogo, praticando esse jogo da paciência, o Milan jogou como um time grande e quando pôde, foi lá e venceu sem sofrer realmente grandes perigos. Ao contrário da Juventus. Então, não dá nem para comparar, por exemplo, o desempenho do Milan e da Juventus, apesar de que o desempenho do Milan não foi como em outras partidas, mas foi também fruto do excesso de jogos e também do fato de ser também começo de temporada. Não dá para comparar o que está acontecendo entre as equipes. O Milan se projeta pouco a pouco como uma das grandes equipes do campeonato e a Juventus, que também poderá ser uma dessas equipes, neste momento, é o grande cavalo paraguaio, digamos assim, é a grande decepção do Calcio nesse momento. A Salernitana empata com o Hellas Verona fora dentro de casa, né? Foi um bom resultado para o Verona, que vai viver disso, evidentemente. Um empate aqui, uma vitória muito raramente,
uma derrota quando não puder lidar com o adversário. E para a Salernitana, mais ou menos a mesma coisa. Ficou mais ou menos ali dentro do que é mais ou menos previsto. E agora, André, um detalhe interessante. O Cagliari, ele perde para o Empoli por 2-0. E essa derrota do Cagliari para o Empoli dá uma dimensão ainda maior do que foi, né, a decepção da Lazio no jogo contra o Cagliari, né? Quando a Lazio recebe Roma, o Cagliari, e não consegue vencer, né? Então, o resultado de hoje do Cagliari contra o Empoli também ajuda a dimensionar o que foi aquela decepção, aquele resultado decepcionante da equipe da Lazio contra essa equipe do Cagliari. E o Empoli jogou com 2-0 e mereceu a vitória, André. Sim, sem dúvida. Não foi à toa, não. Vi alguns lances, vi pela contemporaneidade dos jogos, infelizmente a gente não consegue acompanhar os dois ao vivo ao mesmo tempo, mas vi e acompanhei também algumas recensões, algumas críticas, alguns comentários de jornalistas. Teve um jogo bastante intenso e atuou bem contra um Cagliari do Mazzarri que ainda precisa tomar muito bem as medidas, né? Mas você falou certo, exatamente o pensamento que toma imediatamente na hora que a gente percebe que estamos diante de um time como a Lazio que deveria ter tranquilamente atropelado o Cagliari, e não. Esse Cagliari modesto que a gente viu hoje contra o Empoli conseguiu arrancar um ponto contra a Lazio. Mas a Lazio que amanhã joga um jogo muito mais difícil. Exato. Né? Torino-Lazio. Torino que nesse momento está numa fase de alta, improvisa, né? Parece que de fato o Juric conseguiu encontrar o encaixe certo para a sua equipe, está jogando como jogam os times do Juric, como sempre jogaram, com muita agressividade e com muita pressão e com muita rapidez no toque de bola. Toque de bola rápido, verticalizações e Belotti ou não Belotti, nesse momento tem o Sanabria no Torino que está fazendo a diferença. Então, acredito que para a Lazio seja o pior jogo, o pior time para ser enfrentado fora de casa. E amanhã, se a Lazio perder, não vai ser mais surpresa nenhuma. Aliás, acho que o Torino, no final das contas, pode tranquilamente ir para ganhar e não será nenhuma surpresa se isso acontecer. Tá certo, André. Mais algum destaque, meu amigo, da rodada, não? Para amanhã, destaco a possibilidade do Napoli voltar a ser líder absoluto, né, com 15 pontos, caso ganhe da Sampdoria, mas essa vitória é tudo fora do que certa, no meu modo de ver, que a Sampdoria tem mostrado saber jogar um bom futebol, tem se disposto bem em campo, tem encontrado em Caputo um goleador, e contra a Inter de Milão, por exemplo, a Sampdoria fez de fato valer a própria capacidade, sobretudo nas laterais, com jogadores muito rápidos, muito velozes e que o Napoli poderá sofrer. E o final, Roma-Udinese, uma oportunidade para o Mourinho contra um time que perdeu o último jogo contra um time forte, como evidentemente o Napoli, mas que a Roma precisa, né, depois da derrota, voltar a ganhar para voltar a ter a confiança dos próprios times, do próprio treinador e dos próprios torcedores também. Esses são os jogos que encerram a quinta rodada, meu amigo. Tá certo, André. Só para finalizar, eu diria para você que, como a Udinese também perdeu, acho que amanhã não vai ter um caminhão. Vai ter 10 caminhões na frente da área da Roma, e a Roma que se cuide, porque a Udinese é daqueles jogos que é evidentemente que a Roma é favorita para ganhar, mas se uma surpresa acontecer, meu amigo, é aquele típico caso de futebol italiano, quando poucas pessoas esperam. E eu acho que amanhã tem algo aí também que pode acontecer, embora, claro, a Roma seja favorita. É isso, André. Forte abraço para você, forte abraço aos meus amigos aqui do Forte Palavra. Forte abraço.